Você sabe o que é valor presente líquido ou apenas VPL? E por que isso é tão importante para a gestão financeira de um negócio? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Disconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre valor presente líquido, seu conceito, por que as empresas utilizam, como se interpreta esse indicador e alguns erros que os analistas de investimento fazem ao utilizar essa técnica. A maioria das pessoas sabe que o dinheiro que você tem na mão agora é mais valioso do que o dinheiro que você recebe mais tarde. Isso ocorre porque você pode usá-lo para ganhar mais dinheiro executando um negócio ou comprar algo agora e vendê-lo mais tarde para obter lucro, ou simplesmente colocá-lo no banco e ganhar juros. O dinheiro futuro também é menos valioso porque a inflação corrói seu poder de compra. Isso é chamado de valor do dinheiro no tempo. Mas, como exatamente você compara o valor do dinheiro agora com o valor do dinheiro no futuro, é aí que entra o valor presente líquido. Mas, afinal, o que é valor presente líquido? O valor presente líquido é o valor presente dos fluxos de caixa, a taxa de desconto exigida do seu projeto em comparação com o seu investimento inicial. Em termos práticos, é um método para calcular seu retorno sobre o investimento, ou o ROI, para um projeto ou despesa. Ao olhar para todo o dinheiro que você espera fazer com o investimento e traduzir esses retornos em reais hoje, você pode decidir se o projeto vale ou não a pena. E você deve estar pensando, para que as empresas costumam usá-lo? Quando um executivo financeiro precisa comparar projetos e decidir quais buscar, geralmente há três opções disponíveis: taxa interna de retorno, payback e valor presente líquido. O valor presente líquido, muitas vezes referido como VPL, é a ferramenta de escolha para a maioria dos analistas financeiros. E há duas razões principais para isso. Primeiro, é que o VPL considera o valor do dinheiro no tempo, traduzindo fluxos de caixa futuros em reais hoje. Segundo, é que ele fornece um número concreto que os executivos de finanças podem usar para comparar facilmente um desembolso inicial de dinheiro com o valor atual do retorno. O VPL é um método superior ao payback, que é o mais comumente usado. O payback é simples de calcular e simples de entender. Quando você vai trazer de volta o dinheiro que você colocou? Mas não leve em conta que o poder de compra do dinheiro hoje é maior do que o poder de compra da mesma quantidade de dinheiro no futuro. Isso é o que faz o VPL um método superior. E, felizmente, com calculadoras financeiras e planilhas Excel, o VPL agora é muito mais fácil de calcular. Os executivos financeiros também usam o VPL para decidir se devem fazer grandes compras, como equipamentos ou softwares. Também é usado em fusões e aquisições, embora seja chamado de modelo de fluxo de caixa descontado nesse cenário. Na verdade, é o modelo que os grandes investidores usam para avaliar empresas. Sempre que uma empresa está usando os reais de hoje para retornos futuros, o VPL é uma escolha sólida. Como se interpreta o VPL? Um investimento vale a pena quando cria valor para seus proprietários, ou seja, criamos valor identificando um investimento que possui um valor de mercado superior ao seu custo para ser adquirido. Investimos em um ativo que é capaz de gerar fluxo de caixa futuro e essa geração de caixa futuro deve ser maior que o investimento inicial. Com isso, teremos VPL positivo.
Se o VPL for negativo, o projeto não é bom. Em última análise, ele vai drenar o dinheiro do negócio. No entanto, se for positivo, o projeto deve ser aceito. Quanto maior o número positivo, maior será o benefício para a empresa. Agora, você pode estar se perguntando sobre a taxa de desconto. A taxa de desconto será específica da empresa, pois está relacionada à forma como a empresa recebe seus fundos. É a taxa de retorno que os investidores esperam ou o custo de emprestar dinheiro. Se os acionistas esperarem um retorno de 12%, essa é a taxa de desconto que a empresa usará para calcular o VPL. Se a empresa pagar 4% de juros sobre a sua dívida, então ela pode usar esse valor como a taxa de desconto. Quais são alguns erros comuns que as pessoas cometem? Há duas coisas que os executivos de finanças precisam estar cientes ao usar o VPL. A primeira é que pode ser difícil explicar para os outros. O valor descontado de fluxo de caixa futuro não é uma frase que se entende facilmente fora da linguagem não financeira. Ainda assim, vale a pena o esforço extra para explicar e apresentar o VPL por causa da sua superioridade como método. Qualquer investimento que passe no teste do valor presente líquido aumentará o valor dos acionistas. E qualquer investimento que falhe em entregar isso, ou se realizado de qualquer maneira, realmente prejudicaria a empresa e seus acionistas. A segunda coisa que os executivos financeiros precisam ter em mente é que o cálculo é baseado em várias suposições e estimativas, o que significa que há muito espaço para erro. Você pode mitigar os riscos verificando 2 vezes suas estimativas e fazendo análise de sensibilidade depois de ter feito o cálculo inicial. Existem 3 lugares onde você pode fazer estimativas erradas que afetarão drasticamente os resultados do seu cálculo. Primeiro, é o investimento inicial. Você sabe o que o projeto ou despesa irá custar? Se você está comprando um equipamento que tem um preço claro, não há risco. Mas se você está atualizando seu sistema de TI, por exemplo, está fazendo estimativas sobre o tempo e os recursos dos funcionários, a linha do tempo do projeto e quanto você pagará fora de fornecedores, os números podem ter grande variação. E, em segundo lugar, existem os riscos relacionados com a taxa de desconto. Você está usando a taxa de hoje e aplicando-a aos retornos futuros? Então, há uma chance que diga, no 3º ano do projeto de investimento, as taxas de juros aumentarão e o custo de seus fundos aumentará. Isso significa que seus retornos para esse ano serão menos valiosos do que você pensou inicialmente. E terceiro, e é aqui que as pessoas muitas vezes cometem erros na estimativa, você precisa ter relativamente certeza sobre os retornos projetados do seu projeto. Essas projeções tendem a ser otimistas porque as pessoas querem fazer um investimento. Obrigado por assistirem, compartilhe sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!